E vamos de reflexão. Vivemos em um mundo onde supervaloriza o exterior, as aparências, o ter e o não ser. Todavia, a visão do Senhor é muito mais profunda e completa. Ele vê além das aparências, ouve mais do que as meras palavras. Ele vê também além dos atos. Porque ele conhece os nossos pensamentos. Vamos refletir? Este dia com Deus está escrito. Vamos dar mensagem, palavra de Deus. Bíblia na essência, o único caminho que nos leva à eternidade. Se possível, como sempre, compartilhe, pois tornar conhecido a Jesus Cristo é a maior felicidade do verdadeiro cristão. Reflitam. Chegou a hora, já estou aqui, estamos juntos, graças ao nosso bom Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7. Está escrito: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu gosto muito desse verso bíblico, e aliás, eu sei que eu já o mencionei, já o li outras vezes aqui no Este Dia com Deus, mas é tão bonito, não é? Eu gosto tanto quando Deus diz assim: porque o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A questão é que o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de um homem chamado Jessé para escolher um dos filhos deste homem para ser o futuro rei de Israel, em lugar do rei Saul, que havia se desviado dos caminhos de Deus. Então, quando Samuel chegou à casa de Jessé e pediu para que os seus filhos fossem trazidos à sua presença, logo Samuel viu Eliabe, que era o mais velho, alto, bonitão. E Samuel pensou assim: esse certamente é o homem que Deus escolheu, porque tinha assim aparência de rei, tinha pose de rei. Nesse momento é que Deus disse: não olhe para sua aparência nem para sua altura, porque eu rejeitei. Deus sabia que apesar de grandão, bonitão, mas Eliabe não estava preparado para ser um bom rei. Não era um homem de um bom caráter. Porém o Senhor, disse Deus, porque o Senhor, disse Deus, não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aí os outros filhos foram passando. Jessé tinha 8 filhos. 7 passaram. E aí Samuel disse assim para Jessé: mas e aí, não tem mais nenhum filho? Porque todos esses 7 passaram e Deus não escolheu nenhum deles. E aí Jessé disse assim: eu tenho o mais novo, o caçula. Mas ele está lá no campo cuidando das ovelhas, como que dizendo assim: ele é muito novo, por enquanto só serve para cuidar de ovelha lá no meio do mato. Samuel disse assim: traga-o aqui. E quando Davi chegou diante de Samuel, Deus disse assim para ele: levante-se e unja-o, pois este é ele. Este é o homem. Lembre-se disso. Nós vivemos num mundo que supervaloriza o exterior, as aparências, o ter e não ser. Todavia, a visão do Senhor é muito mais profunda e completa. Deus vê além das aparências, além dos atos. E ouve mais do que meras palavras. Porque o Senhor conhece nossos pensamentos, nosso coração, nosso íntimo. Deus conhece nosso caráter. E eu quero, antes de orar, ler com você as palavras que estão aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Está escrito assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Chegará o dia quando o Senhor manifestará os desígnios de todos os corações. E cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos dê um coração puro e sincero, para que nós não tenhamos apenas boa aparência,
acima de tudo, que nós tenhamos uma boa essência, uma nova natureza transformada à semelhança do caráter de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, converte-nos a Ti, Senhor. Muda não só nosso exterior, mas sobretudo nosso interior, Senhor. Para que aquilo que nossos atos e palavras revelarem sejam uma manifestação verdadeira dos nossos motivos, das nossas intenções e da nossa vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.